Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando agora mais uma edição do Ordem na Conversa. E nosso entrevistado de hoje é o advogado Henrique Vasconcelos, secretário-geral da OAB Alagoas. Vamos conhecer um pouco mais sobre a trajetória dele aqui na OAB e também mostrar um pouco sobre o trabalho que vem sendo realizado. Henrique, seja muito bem-vindo. Olá, Eduardo. Olá a todos os advogados e advogadas de Alagoas. Eu que agradeço o convite de poder compartilhar contigo aqui um pouquinho da nossa atividade dentro da nossa gloriosa instituição e um pouquinho também da nossa trajetória que a gente já pôde contribuir ao longo dos anos aqui com a nossa querida OAB. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Henrique. Henrique, atualmente você ocupa o cargo de secretário-geral, mas você tem uma caminhada aqui dentro do sistema OAB. Para a gente dar início a esse bate-papo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua trajetória. Quando você ingressou aqui na Ordem, que funções você já desempenhou, como é que se deu sua caminhada até agora? Olha, Eduardo, a minha trajetória na ordem ela se confunde com a minha própria trajetória na advocacia, né? Eu me formei em 2007 e desde o início a gente teve muito interesse nas atividades da instituição e me recordo que desde as eleições de 2009, na reeleição do nosso presidente, Omar Coelho, a gente já participou daquelas eleições, né? Pessoas próximas da gente já faziam parte, da gestão. Naquela época, como a gente tinha pouco tempo de carteira, não podia ocupar determinadas posições, né? Hoje, graças a Deus, isso já foi mudado pelo Conselho Federal, pela legislação federal afeita a própria matéria. E assim, a gente foi acompanhando depois da própria eleição de 2012 do presidente Tiago Bonfim e aí por diante, eu me recordo que a minha primeira posição oficial aqui na OAB, Eduardo, foi como presidente e criador da Comissão de Direito Eleitoral aqui da Que OAB. é a sua área de militância, né, de Isso, atuação. que é uma das áreas que a gente tem uma atuação muito forte, então eu me recordo que sequer existia essa comissão. Então, em conversa com o presidente da época, me foi dada essa missão. Então, eu criei essa comissão, instituí ela pela sua primeira vez e é uma comissão hoje muito atuante que perdura até o presente momento. E a gente, como presidente dessa comissão, nós fizemos inúmeros eventos ao longo dos anos, dois grandes congressos e muita coisa. Então, a partir dessa atuação, Eduardo, eu terminei me desligando da comissão para poder assumir a presidência do IDEA, que é o Instituto de Direito Eleitoral de Alagoas. Nós criamos, juntos com diversos colegas aqui de Alagoas, um instituto para a gente fomentar o debate sobre o direito eleitoral, a gente melhorar a nossa atuação, a gente trazer grandes eventos, né? Melhorar a própria interlocução institucional com os poderes, seja o judiciário, seja a própria OAB. E eu passei um período como presidente desse instituto e derivado disso, na eleição do presidente Nivaldo, eu recebi o convite do meu amigo querido e irmão Wagner Paes, então candidato a vice-presidente, para ocupar a posição de diretor-presidente da Escola Superior da Advocacia, né? Prontamente o presidente Nivaldo aceitou a indicação e nós formamos chapa com eles naquela eleição de 2018, onde a partir de 2019 eu ocupei a posição de diretor-presidente. E como é que foi essa experiência à frente da ESA? Foi uma experiência, assim, lhe digo de coração, foi uma experiência muito proveitosa, muito satisfatória, agora é muito cansativo, né? Ainda mais nós pegamos um momento onde tivemos que tentar produzir eventos durante o auge da pandemia, né? Desafiador, né, Henrique? Muito desafiador a gente conseguir colocar as pessoas na tela do seu computador ao invés de colocá-las numa cadeira à frente, o debate. Assim, os eventos, Eduardo, eles por si só, eles devem trazer algumas perspectivas do que só assistir aquela aula, aquela palestra, né? O advogado, para se interessar
em participar do evento, ele quer algo inovador, ele quer ter a possibilidade de fazer o networking, ele quer ter a possibilidade de aprender com grandes nomes, né, de estar com um colega do lado, de sair ali, bater um papo, ver se sai algum negócio. E você conseguir fazer isso ao longo de uma pandemia, com as pessoas se falando por intermédio dos computadores, não foi fácil. Foi um desafio muito grande do presidente Nivaldo e, por consequência, de toda a sua diretoria, a qual eu me encaixava quanto presidente da ESA, da gente conseguir produzir eventos dessa natureza. Acho que o saldo, ele em números assim objetivos, ele foi interessante. Os números foram bem significativos à época, né? Enquanto houve a possibilidade de fazer eventos presenciais, nós fizemos grandes eventos, inclusive o maior evento jurídico daquela, daquele período, né? Que foi um congresso de direito eleitoral e direito municipal, lá no Centro de Convenções, em parceria com a AMA. E depois, com o advento da pandemia, nós conseguimos ainda realizar muitos eventos, muitas palestras, muitos cursos, dentro dos segmentos mais variados da, da, da advocacia, mas pessoalmente foi uma bela de uma experiência, mas que eu confesso a você que é muito desgastante. Ela é muito desgastante, porque fazer evento, só quem faz evento, cursos, é quem sabe o que é e o que tem que se mover para que isso seja realizado. Por isso que eu admiro muito aqueles que, vamos dizer assim, se colocam à disposição para estar no comando desse braço tão significativo da instituição, né, que é o braço educacional. É aquele braço onde o advogado, sobretudo o advogado mais novo e mais velho, porque o mais novo ele quer aprender, ele quer criar relações, ele quer se conectar com as pessoas e com as causas. E o mais velho ele quer reciclar, né? Ele quer voltar muitas vezes ao mercado Se atualizar, né? se atualizar. Então, eu vejo como um braço extremamente importante a Escola Superior de Advocacia. À época, nós conseguimos fazer parcerias com diversas pós-graduações. Nós cedemos 200 vagas gratuitas para a advocacia alagoana de uma pós-graduação em Direito Civil. Então, assim, foi muito prazeroso, gratificante, mas também muito desgastante. Trabalhoso, né, Henrique? E aí veio a eleição do presidente Wagner Paz e você assume um novo posto, um novo papel, que é o de secretário-geral. Eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente o que é a Secretaria-Geral da OAB, o que é que essa Secretaria-Geral faz e qual é o seu papel dentro dessa estrutura. Olha, Eduardo, com a eleição do presidente Wagner, né, a gente na Constituição, na realização da chapa, eu recebi o convite por ele também para ocupar essa posição, secretário-geral. E a secretaria-geral, ela muitas vezes é uma posição assim, politicamente, muitos até acham ela um pouco inglória, porque você, é, por vezes, e a depender da característica de quem a ocupa, você trabalha muito com as atividades meio, né? Você tem que gerenciar toda a questão de patrimônio da instituição, você tem que gerenciar toda a questão dos próprios funcionários da instituição, né? Então você é como se fosse um gestor do negócio para que as coisas possam efetivamente funcionar. Além disso, você, no caso, o secretário-geral, além dessas funções administrativas, de secretariar o próprio conselho pleno, né? Então, todas as pautas relacionadas ao conselho, elas devem ser estabelecidas, né, e conduzidas pela Secretaria-Geral, né? Além disso, nós somos presidente da segunda Câmara aqui da nossa instituição, que é a Câmara que conduz as inscrições das sociedades de advogados, né? Então, uma Câmara assim muito relevante para a advocacia, porque é a partir dela que as sociedades de advogados são constituídas, né? E com isso, os advogados legalizam sua atividade, podem fazer uma atividade profissional pagando menos impostos, né? E, vamos dizer assim,
em dia com a Receita Federal. Então, eu quero aqui, inclusive, registrar, Eduardo, faço questão de registrar, Sim. que nessa segunda Câmara, nós, através de um processo inovador que se tentou durante várias gestões ser realizado, nós facilitamos e nós modernizamos o processo de inscrição das sociedades de advogados, e isso devo muito à autorização do nosso presidente Wagner de conduzir esse processo e o trabalho, vamos dizer assim, benemérito, mas muito com muito afinco da nossa conselheira Maíra Souza. E com essas alterações, a gente alterou, Eduardo, o regimento da segunda Câmara, trazendo a modernização, a processualização desses feitos, onde a gente criou a figura da Secretaria-Geral da Presidência da segunda Câmara. Então, a minha querida amiga Maíra, ela de fato é a secretária-geral nesse caso aí. Então, é algo muito relevante. Você acabou entrando no assunto que eu pretendia abordar também um pouco mais à frente, que é da implantação do Portal Facilita, né? Você falou aí da inscrição das sociedades. Eu queria que você falasse um pouco, Henrique, o que é esse Portal Facilita e como é que ele beneficia diretamente a advocacia aqui no nosso estado. Olha, Eduardo, algo que muito incomodava a advocacia lagoana era a demora, né? A ausência de uma maior eficiência nos procedimentos internos. Não que ainda outros procedimentos também não sejam mais demorados, e a gente está tentando realizar essa modernização dos procedimentos internos, que, como eu disse a você, é tudo a cargo da Secretaria-Geral, essa parte da gestão, processamento de dados, LGPD, né? A adequação às normas legais do Conselho Federal e às normas impostas pelo próprio Congresso Nacional. Então, assim, tudo isso faz parte da nossa carteira de atuação. Mas em relação ao próprio Portal Facilita, a gente recebia muitas e inúmeras reclamações, no sentido de que os advogados davam entrada para a constituição de uma sociedade e os processos estavam demorando, em média, cerca de 3 meses, né? E isso era algo que nos incomodava muito. Eu já via isso enquanto diretor na gestão passada, e que isso às vezes não acontecia. Então, assim, a gente identificou, Eduardo, que existia vamos dizer assim, uma tentativa de exercer um poder político em cima de algo que não é benéfico à advocacia. Ou seja, muitos conselheiros, em dado momento, dos que passaram por aqui, queriam ter um controle maior de quando pauta o processo, de quando dá um despacho, para que, eventualmente, politicamente, pudesse ter algum tipo de benefício. Então, isso aqui com a gente não cabe, né? A gente sabia, esse não é o nosso método de agir, né? Acho que a política não se faz em cima de favores pequenos, mas sim em cima de resultados entregues, né? Então a gente recebeu o aval do presidente Wagner, nós contamos com a força também do nosso presidente da Comissão de Direito Societário, né, Dr. Fábio Lima, que trouxe para perto de nós a JUSEAL, para que a gente, em conjunto com a JUSEAL, a gente pudesse realizar a transmutação do sistema antigo que nós utilizávamos para o portal Facilita. Você falou que no sistema antigo demorava até 90 dias. E após a implantação do Facilita? Quanto tempo em média? Olha, Eduardo, eu vou dizer a você, só não é entregue em menos tempo porque existe um prazo dentro do portal Facilita, onde dados, documentos, são levados à autorização do sistema da prefeitura para que ela possa fazer a autorização e retorne. Mas hoje eu acredito que a média não deva passar de 10 a 15 dias, Eduardo. Ou Isso seja, a caiu gente de 90 para 10 dias em 10 média. dias em média, a gente quer diminuir isso, inclusive. Eu recebo, Eduardo, todos os dias mensagens de advogados solicitando que o processo seja mais célere, solicitando que a gente possa agilizar. E as que chegam para mim pessoalmente, inclusive,
eu encaminho direto para a Clara, para a Maíra, para que as turmas possam votar efetivamente. As turmas agora, elas votam de forma online, elas foram distribuídas de uma maneira mais efetiva, né? Não existe o relator e depois a turma votar, agora a turma já vota de uma maneira uníssona. Então, assim, o processo está muito mais célere. E eu tenho condições que ele, assim como dados outros elementos e processos, poderão ser ainda mais ajustados. Mas foi um grande passo para a advocacia, pode ter certeza. Excelente. Henrique, você falou que sua função está muito atrelada a viabilizar, digamos assim, o funcionamento da ordem. Mas quem está aqui no dia a dia percebe também você muito presente nas conquistas que a OAB ela vem obtendo. Você está no dia a dia da ordem. Eu queria que você, como secretário-geral, fizesse um balanço. Quais são essas principais conquistas que a advocacia teve ao longo desses últimos 2 anos de gestão do presidente Wagner? Veja, Eduardo, a OAB ela é composta fundamentalmente por três braços, né? A instituição, que é a OAB, que é regida e coordenada e comandada pela sua diretoria, do qual com muito orgulho eu faço parte, né? Pela Caixa de Assistência, que é um braço da OAB, não é um órgão autônomo, né? Então ela deve, vamos dizer, andar de mãos dadas com as diretrizes do que a diretoria define, né? E tem sido assim, um trabalho muito bem feito, até aqui do presidente Leonardo de Moraes, que atinge a parte assistencial e a parte operacional de entregas estruturantes para a advocacia. E você tem, como eu disse, a nossa gloriosa Escola Superior da Advocacia, que ela entrega a formação do advogado, oportunidades, né, para a advocacia. Então, dentro desse contexto, eu acredito que, como secretário-geral, eu tenho que, de fato, participar das principais decisões da, da, da gestão, né, alinhado, obviamente, com a regência do presidente Wagner, né, e as discussões com toda a diretoria. E, em razão disso, como você bem falou, eu me coloco sempre à disposição para tentar ser um solucionador dos problemas. Ou, se não solucionador dos problemas, realizar as pontes necessárias para que os projetos possam efetivamente acontecer, né? Então, acredito que sobre o comando, repito, do Wagner, e as pessoas às vezes perguntam é, por que se fala tanto na figura do presidente, por que o presidente é tanto exposto, porque tem que ser, porque a voz tem que ser dada de forma uníssona, de forma única. Não posso eu, enquanto diretor, dar uma entrevista sobre determinado tema e amanhã o Wagner, ou a Natália, ou a Ana, ou o Vitor falar de outra forma. As decisões, né, têm que ser contextualizadas e a voz que representa não só a diretoria, mas toda a advocacia, que é a do presidente, ela tem que ser verbalizada. Então, assim, eu acho que o Wagner, que lidera esse processo, Eduardo, ele tem trazido um momento diferente para a advocacia. Um momento diferente. O Wagner tem trazido uma OAB próxima do advogado, né? Nós fazemos questão de estarmos junto do interior, né? Que sempre foi uma queixa muito grande. Esse era um ponto que eu também iria abordar. A gente ouve falar e percebe, né, no dia a dia uma certa aproximação, inclusive com os presidentes de subseções, né? Vocês estiveram recentemente em Delmiro Gouveia, em Santana, a gente nota uma aproximação, obras sendo entregues nas subseções. Vocês estão cada vez mais presentes no interior, Henrique? Eu acho que esse é o caminho. É você tentar é, fazer esse mistério, que não é fácil, largar suas obrigações pessoais, profissionais, lazeres, para se dedicar à advocacia, mas você tem que fazer isso de uma maneira leve, de uma maneira afetuosa, com empatia. Então, o que é que a advocacia reclama? A advocacia reclama ausência de oportunidade. A advocacia reclama ofensa às suas prerrogativas. A advocacia reclama dificuldades no recebimento dos seus honorários. Esses são pontos
que são prioritários. A advocacia reclama ausência de oportunidades de emprego, porque nós temos um número muito grande de advogados. Então, nós, da maneira que é possível, Eduardo, repita-se, as coisas não podem ser resolvidas num único momento, né, de um dia para a noite. Mas nós temos tentado realizar os desejos da advocacia nesse sentido. E nós não fazemos isso através de percepção, Eduardo. Nós temos dados, nós temos censo, né? Nós temos pesquisas que nos indicam quais os melhores caminhos a seguir, não para nós, mas para aqueles que a gente tem que servir e realizar as entregas. Então, nós temos muitas entregas físicas. Nós prometemos na nossa campanha eleitoral e vamos executar no período adequado, porque já estão sendo executadas, reformas estruturantes no interior. Então, Arapiraca está sendo reformada, Penedo está sendo reformada, São Miguel vai ser reformada, já está em processo de execução também. Nós estamos fazendo uma reforma no centro, no prédio histórico do centro, Eduardo. Uma reforma gigantesca, que ela vai contemplar diversas atividades da própria instituição e também parcerias com outras entidades. Lá nós vamos entregar, Eduardo, um centro médico para a advocacia, custeado pela Caixa de Assistência. Então, nós vamos fazer uma reforma, Eduardo, aqui dentro do prédio, para potencializar e maximizar as capacidades da ESA, da Escola Superior. Hoje a gente tem uma sala só, né? Nós hoje passamos para a ESA, e eu sei que eu sofri com isso, o repasse legal. Existe um repasse no regulamento da OAB que existe um percentual de recursos que deve ser passado à Escola Superior da Advocacia, que é o Fundo Cultural, para que a gente possa capacitar mais nossos advogados e abrir mercado de trabalho. E a gente faz isso, a nossa gestão faz isso, porque tem compromisso, né? Nós, não é brincadeira, mas é real, nós realizamos as maiores e melhores festas da advocacia, da história da advocacia de Alagoas, sem gastar ou gastando o mínimo de recursos dos nossos associados. Por que isso? Porque a gente tem resgatado prestígio social e prestígio institucional. As empresas acreditam naqueles que estão comandando a OAB hoje. As instituições constituídas acreditam, são parceiras da nossa gestão, né? Então, assim, são muitas atividades. Nossas comissões, Eduardo, é só ver você aí que acompanha, que sabe, é, pela imprensa, as nossas comissões, elas todos os dias, sobretudo aquelas comissões com caráter, um conteúdo mais social e cidadão, todos os dias são instadas pelos órgãos constituídos para se manifestar sobre temas relevantes à nossa sociedade. Então, a OAB, ela tem, vamos dizer assim, resgatado algo que tem ficado para trás, resgatado esse olhar mais social, esse olhar mais preocupado com pautas relevantes à cidadania, que não apenas aos nossos advogados. Muito embora, eu repito sempre que possível, que, antes de tudo, nós temos que dar atenção àqueles que nós temos obrigação constitucional, legal, regulamentar e aqueles que votaram em nós para que a gente possa estar hoje aqui, que é tentar melhorar a vida dos nossos advogados, dos nossos associados. Excelente, Henrique. Nosso tempo é curto. Para finalizar, vou deixar aqui um último questionamento, né? Que é o que a advocacia pode aguardar, pode esperar dessa gestão nos próximos anos, né? Nos próximos meses, no caso, né? O que a advocacia pode esperar, Henrique? A advocacia pode esperar, Eduardo, que nós vamos cumprir as promessas de campanha, né? Então, são várias, eu citei várias aqui que estão em fase de execução. Se a gente não cumprir alguma coisa é porque não deu tempo ou teve alguma impossibilidade, porque todas nós estamos tentando, estamos gerenciando. A gente trabalha, Eduardo, com um sistema de gestão ao ponto de a gente ter profissional hoje para monitoramento das nossas atividades, das nossas entregas e das nossas obrigações, né? Então a gente tem tentado trazer aqui para dentro da instituição os melhores mecanismos
utilizados tanto pelo poder público como as grandes empresas privadas para ter mais eficiência no resultado. Então, ela pode entregar muitas entregas, pode, pode esperar muitas entregas físicas, muitas, mas ela, além de tudo e sobretudo, pode e deve esperar muita entrega dos seus diretores. Excelente, Henrique. São as entregas pessoais que nós nos doamos para que os objetivos da advocacia, sobretudo aqueles não perceptíveis, às vezes não palpáveis, eles possam ser alcançados. Então, essa é a maior entrega que eu acho que eles podem esperar. Excelente, Henrique. O nosso tempo, como falei, passa muito rápido. Eu queria agradecer a sua participação. Acho que ainda há espaço para que a gente possa continuar esse bate-papo em uma outra oportunidade, mas queria muito agradecer sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Eduardo, a você, a toda a comunicação da nossa OAB Alagoas pela oportunidade, de que é um prazer estar sempre conversando com vocês e com os advogados e advogadas de Alagoas que terão acesso aí através do conteúdo e dizer que fico à disposição sempre que necessário para a gente bater esse papo. Muito obrigado. Muito obrigado, Henrique. E assim terminamos mais uma edição do Ordem na Conversa. Para acompanhar o nosso conteúdo, acesse os nossos canais de comunicação oficiais. Até breve!